Olá, sou Lilian Mendes, dermatologista aqui em Brasília. Vim conversar um pouquinho com vocês sobre rugas de expressão. Tratamento das rugas de expressão. Que são aquelas ruguinhas, ruga do bravo, ruga da testa e os pés de galinha. Então, qual que é o melhor tratamento para as rugas de expressão? A toxina botulínica, né? O famoso Botox. É a forma da gente tratar. E quando a gente deve tratar? Quando a ruguinha começar a aparecer, a ficar marcada. Quando a gente vai tirar uma foto e às vezes está mesmo em repouso e fica aquela marquinha na pele, né? A gente já começa a se incomodar. Esse, para mim, é o ponto ideal. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês esse caso. Cada vez mais a gente tem tido os homens, né, no consultório. Esse especificamente é meu marido. E olha só, então já tava com essas ruguinhas na testa, que ficavam bastante marcadas. E com o tratamento, ó, observe que a gente mantém a expressão, a gente não muda a altura da sobrancelha, né? A gente não vai deixar aquele estigma da sobrancelha arqueada, que fica horrível para o homem, né? E até para a mulher também, às vezes, uma sobrancelha muito elevada, aquele ponto assim que deixa um olhar mais, que a gente brinca de diabólico. Então a gente consegue manter aí a naturalidade, a expressão, mas a gente consegue tirar as rugas. É um resultado bastante interessante. E aqui também, né, para demonstrar os pezinhos de galinha. Então, ó, ele sorri, mantém a expressão, a gente não trata muito essa porção mais baixa, porque senão vai dar aquela bochecha de prateleira, que também é um estigma da toxina. Então a gente mantém a naturalidade, tira as ruguinhas e mantém a expressão. Então, para os homens, né, conseguem aí tratar de uma maneira mais discreta e ficar livre das rugas. Recentemente, então, saiu uma reportagem na mídia falando sobre a toxina preventiva, de ser pacientes cada vez mais jovens fazendo a aplicação da toxina. Qual é a minha opinião sobre isso? Para mim, o ponto de partida, o momento de se iniciar a toxina, iniciar o tratamento com Botox, com a toxina botulínica, é quando a ruga começa a ficar marcada. Ela começa a aparecer assim, mesmo em repouso. É uma ruga que aparece com a expressão. Então, eu faço cara de brava, a ruga aparece. Eu faço assim, cara de espanto, a ruguinha fica marcada. Quando você não faz expressão nenhuma e a ruguinha começa a marcar, é o ponto de iniciar a aplicação da toxina. A gente não deve esperar aquela ruga ficar muito profunda. Todo mundo já deve ter visto uma pessoa mais de idade que tem aquela ruga muito marcada aqui na glabela, ou ruguinhas muito marcadas na testa. Para esses pacientes com mais idade, somente a toxina não vai resolver. Então, o ideal é que a gente inicie o tratamento mais precocemente, antes daquela ruga estar muito marcada. Mas, para mim, não faz sentido nenhum começar a fazer Botox em pacientes que a ruga nem aparece ainda, como uma forma de prevenção. Isso realmente para mim não faz sentido. Mas qual a idade, então, ideal? Não tem idade ideal, porque isso é da genética, da mímica facial, da individualidade de cada pessoa. Eu tenho pacientes mais jovens, ali por volta dos 22, 24 anos que fazem toxina? Tenho sim, porque são aqueles pacientes muito expressivos, que fazem muita ruga na testa e que a ruguinha já começou a ficar marcada. E se você for olhar a mãe, a avó, a irmã, tem muito essa característica, é assim que funciona o envelhecimento dessas pessoas, mas é uma minoria, não é a maioria dos meus pacientes. Eu, por exemplo, fiz a minha primeira toxina aos 34 anos, porque é da minha genética, eu não tenho ruga na testa. Eu faço, no meu frontal, eu faço 3 pontos com 2 unidades só em cada e a testa fica super paralisada, porque isso é da minha genética, então eu não preciso. Por outro lado, a toxina, no meu caso, é muito mais útil nessa região do pescoço, porque eu tenho essa musculatura aqui, ó, muito forte. Então, meu envelhecimento é aqui. Então, eu utilizo da toxina mais para essa região. E por que a gente não recomenda, então, pacientes, às vezes, muito jovens, sem indicação, sem necessidade de estar fazendo o Botox? Porque tudo implica em algum risco. A pessoa está sendo exposta a essa toxina desde muito jovem e você pode ter uma chance maior de desenvolver anticorpos contra essa toxina. Futuramente, sua toxina, seu Botox pode durar menos tempo. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que ter a indicação correta, só quando a ruguinha estiver aparecendo. O ideal é a gente iniciar o tratamento com Botox quando a ruguinha começou a ficar marcada. Rugas muito marcadas, muito profundas, não vão resolver
com a toxina, por isso que a gente indica esse tratamento um pouco precoce, mas pacientes sem nenhuma ruga, quando a ruga aparece só com a expressão, na minha opinião, não tem indicação de fazer toxina. Bom, era isso que eu queria mostrar, falar um pouquinho sobre esse pilar do rejuvenescimento, né, das rugas de expressão. Espero ter esclarecido, ter sido útil para vocês sobre esse assunto. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem me contactar aí pelas minhas redes sociais, que eu vou ter um enorme prazer em responder.